Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. E hoje, como sempre, na presença de pessoas legais e pessoas especiais. Meu amigo Éder, manda o teu recado aí. Pessoas especiais, pessoas maravilhosas que também nos acompanham em casa e também nas nossas redes sociais, no Instagram. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, pessoal. Se vocês assistem os nossos vídeos e não dão like, vocês sabem que vocês vão morrer, né? Dá o like aí! Vocês sabem que vocês vão morrer. Então, deixa o like no vídeo, também compartilha com seus conhecidos, parentes, amigos que ainda não conhecem o podcast. Isso fortalece, ajuda a gente a chegar para muitas outras pessoas. Dá uma moral pra nós. Muitas mais pessoas. Uma concordância. Se não der like, vai cair o dedinho. Quem é que é a nossa convidada de hoje, Ed? Então, pessoal, hoje nós temos uma bacharel em Direito pela Universidade Paranaense, pós-graduanda em Coaching e Programação Neurolinguística e Liderança de Equipe pela Escola de Negócios de Barcelona. Já empreendeu no Brasil com encomendas e distribuição de doces para cafeterias e, por último, mas não menos importante, hoje trabalha como responsável do ponto venda de Verona da Basílio Pizza. Altalho. Jorge Anezella, seja bem-vindo. Bem-vinda! Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada mesmo por estar aqui. Você já vai ver que não tem tanta vantagem de estar aqui. É verdade. Tipo assim, não é que foi no podcast dos guris, entendeu? Mas a gente fica muito feliz pela tua presença e também por ter aceitado o nosso convite pra vir aí bater um papo legal com a gente. Com certeza vai ajudar o podcast, né? Com certeza. Vai aumentar o nível do podcast, né? Mas Muito muito obrigado pela disponibilidade. E eu acho que a gente podia começar assim, falando um pouco sobre a tua história lá no Brasil, entendeu? Antes de vir pra cá e o que você fazia lá. O podcast é teu, fica à vontade. Muito bem. Então, prazer pra quem não me conhece, né? Eu sou Georgia, eu tenho 27 anos e eu sou de Pato Branco daí. Fazenda, né? Terra boa. Vim lá de Pato Branco e eu morei em Pato Branco até os meus 17 anos. E comecei a faculdade de Direito com 17 anos em Pato Branco. Após isso, eu transferi para Beltrão, fui morar com os meus avós, onde eu tive uma criação aí por 7 anos com os meus avós. Né? Mudei porque na época o meu avô estava muito doente, minha avó precisava de ajuda, então eu acabei optando nessa transferência, né? E concluí a minha faculdade lá. Em Beltrão, né? Em Beltrão. Comecei Direito porque nós terminamos o ensino médio muito novos, né? A gente termina e não sabe e fica meio perdido, né? Poxa, já tenho que escolher o meu futuro, o que eu vou fazer da vida. Então eu tava nesse impasse do que fazer e conversando com o meu pai, ele falou, faz Direito, porque Direito te dá muitas oportunidades, abre muitas portas, depois você pode escolher um caminho aí pra seguir, se você não gostar também, nada te impede de escolher um outro caminho, né? Ninguém vai te ferrar, pelo menos. Exato. Na tua família já tem outros graduados que já fizeram universidade? Sim, não em Direito, né? Mas sim, o meu pai na área da saúde, odontologia, a minha mãe pedagoga, né? Psicopedagoga. E eu agora, né, formada em Direito, a minha irmã cursando fisioterapia. Legal. Então, comecei a faculdade de Direito. Tentei, durante os anos aí da universidade, me enquadrar no meio da advocacia, né? Eu estagiei muitos anos com advogados, desde o início da faculdade, trabalhei no fórum, na vara civil, então eu tive bastante contatos aí durante a faculdade. Mas eu nunca consegui me encontrar de fato no direito, apesar de gostar muito de trabalhar ali na prática, fazendo processos, escrevendo, eu gosto muito de leitura, então gostava muito dessa parte técnica mesmo. Eu não tinha tanta afinidade com atendimento aos clientes, porque eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito reservada, então eu não conseguia me enquadrar muito bem. E aí, durante a faculdade, eu precisei ficar um tempo aí em casa para ajudar os meus avós, né? Então eu acabei saindo do meu estágio, onde eu estava, e nesse período em que eu estava em casa,
sempre fui muito ativa, né? Então, sempre quis trabalhar, sempre quis fazer alguma coisa. Era época de Páscoa e eu em casa com os meus avós, eu falei pra minha avó, que é uma boleira aí de mão cheia, uma confeiteira, né? Ela fazia bolos, fazia então, pra bolos, vender. faz até hoje. E eu falei pra ela, vó, época de Páscoa, eu fazendo faculdade, tava só focada ali em estudar e ajudando eles em casa com a saúde do meu avô. Eu falei assim, eu preciso achar uma coisa extra, né, pra fazer. Eu tinha saído do estágio, então comecei a fazer docinhos pra vender na faculdade. E aí foi assim na brincadeira mesmo. Falei, me ensina a fazer brigadeiro, vou levar brigadeiro e vou vender na faculdade. Legal. E aí, Legal, né? e aí comecei a levar os brigadeiros, e dos brigadeiros eu fui pro cupcake, pro bolinho no pote. E aí eu comecei a me tornar a empreendedora da sala ali, da faculdade, Quando né? você levava mochila pequenininha e uma cesta de doce. Só uma perguntinha. Tu não trouxe nada hoje pra nós? Ela trouxe pizza, mas... Tô zoando. Os gordinhos, nos gordinhos é a cesta da comida. Né? O gordinho aqui já tava babando. Mas daí você Continuando. estava ainda cursando a universidade, Sim, cursando a universidade. mas só parou o estágio que era feito durante o dia, então. Isso, eu parei o estágio justamente porque o meu avô estava doente e eu precisava... Precisava de mais cura em casa. precisava de dar essa atenção, E né? a aceitação dos teus colegas lá na faculdade Era boa? era boa. Então, era Eles muito gostavam, boa, né? assim, imagina, eu levava a minha marmitinha ali toda semana, né, uma bagzinha assim, cheia de docinhos, eu vendia tudo em questão de minutos. Legal. Até chegava ali um dia da semana, poxa, Jorge, eu não trouxe doce hoje, não tem bolo, o que legal. você tem, né? Então eu já estava conhecida nesse meio da confeitaria e começaram a surgir oportunidades de fazer parcerias com cafeterias. Então eu comecei a fazer bolos para entregar toda semana em certas cafeterias. E aí começou a vir encomendas, eu comecei a me interessar mais, a minha avó começou a me ensinar mais sobre isso. E eu fui fazendo cursos, né, de bolos e doces. E chegou um momento ali que eu peguei paixão mesmo por aquilo. Deixa eu só fazer uma pergunta, mas você não era igual aquela mulher que dizia que fazia bolo, mas comprava daquela de Beltrão, que depois vendia pra todo. Sabe que tem a buzeira, ela conta uma história, Tem né? a confeiteira trader, né? Bravo! Ela dizia que era ela, mas comprava em Beltrão e vendia em Pato Branco, e isso aí o pessoal não aceitava. Né? Desculpa a piada, mas cabia certinho na piada da buzeira. Então, E daí, voltando agora à conexão que você começou a fornecer mais dos Sim. restaurantes, né? então eu As comecei, cafeterias. eu comecei a fazer esse trabalho e o meu negócio começou a crescer, né? Junto com a minha avó me dava uma mão, a gente se ajudava, ela me ensinava muito. E aí o negócio começou a crescer. Mas eu estava terminando a faculdade, também precisava de dedicação para fazer trabalho de conclusão de curso, enfim, provas e tudo mais. E aí eu me formei na faculdade, tinha voltado já a trabalhar em escritório, então eu estava ainda trabalhando em escritório, eu me formei, peguei o diploma e falei, pai, eu vou vender bolos. Depois de formada, né? Chegar, nossa, eu me formei e tal, agora eu vou vender bolo. Então, E qual que foi a relação dele? olha, como eu já estava nesse meio, meu pai também, meus pais, eles sempre acreditaram muito em mim, sempre me incentivaram muito, né? Então, assim, eu acredito que não tenha sido um susto, sabe? Porque eu já estava nesse meio, então eu demonstrava muita força de vontade, né? Nessa questão do empreendedorismo. Então, eu saí do escritório e comecei a trabalhar em casa, fazendo bolos em casa, recebendo encomendas. O negócio começou a crescer, foi mais ou menos um ano Já assim. estava em andamento, né? Já estava em andamento. Praticamente o pai começou- dela queria mais era uma garantia de que ela tivesse uma faculdade, tivesse conclusão, porque Isso. no caso o bolo não deu certo, pô, pode ainda, né, Volta tentar prova na OAB, volta enfim. Isso. É uma segurança a mais. Isso. Né? E aí começou a crescer mesmo o meu negócio e chegou um momento em que eu falei pra minha avó, vó, aqui em casa a gente não tá mais tendo o suporte que a gente precisa, né? Então, ou O forno tá pequeno. e o espaço já tá pequeno, né? Então, ou eu vou investir, né? Vamos ver uma forma de investimento, abrir alguma coisa. Isso foi meados de 2020, foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Então, ou a gente investe, eu abro um negócio, né? Faz dar certo. Ou eu vou embora pra Itália, né? Porque eu sempre tive essa vontade, né? Esse sonho de vir morar na Itália, de aprender, porque eu tenho a cidadania já há mais de 10 anos. Quando o meu avô ele conseguiu a cidadania
para toda a família, né? Lá no então, Brasil, pelo lá no consulado? Brasil, aham. Uhum. Então eu já vim pra cá com a cidadania, né? E eu tinha muito esse sonho de vir, de aprender italiano, de conhecer um pouco mais a cultura. E aí eu falei pra minha avó, eu realizo esse sonho agora ou eu invisto. Mas se eu investisse na doceria, era um investimento muito alto. Então, por 10 anos você estaria eu iria travada, ficar presa ali, ia ter que fazer dar certo, e talvez o meu sonho de vir morar na Itália não se realizasse, né? Eu demorasse muito tempo. Então eu falei, não, eu vou para a Itália, vou estudar pasticceria, vou procurar cursos lá, vou me aperfeiçoar e depois eu volto e abro um negócio aqui, né? Essa era a ideia inicial. E aí começa a fase da vinda na Itália, né? E como é que você fez? Não tinha ninguém aqui, né? Não conhecia ninguém. Não, eu tenho uma tia e um primo, né, que moram na região claro. aqui do lago, mas assim, eu vim sozinha mesmo. E aí começa essa fase aí, né? Eu não contei pro meu pai que eu ia vir pra Itália. Porque eu sabia que o meu pai, apesar dele sempre me incentivar muito, também ele sempre me protegeu muito, né? Diferente, eu acho importante falar isso, diferente da realidade de muitas pessoas, eu venho de uma classe média, então eu sempre tive acesso a boa educação, nunca me faltou nada, graças a Deus, graças ao trabalho dos meus pais. E isso também define muito o meu caráter, porque apesar de ter vindo dessa classe média, digamos assim, eu sempre vi os meus pais acordarem muito cedo, voltarem à noite para trabalhar, para ir em busca do melhor para mim, para minha irmã, né, para nossa família. Então eu trago isso muito comigo, né? Determinação e correr atrás daquilo que você quer. Eu comecei também a trabalhar muito cedo, ajudar o meu pai, né? Então no consultório dele, com 12 anos já eu ajudava. Se eu quisesse tomar o sorvete no final de semana, eu precisava ajudar ele durante a semana, ganhava os R$20 ali e tomava o meu sorvete, né? Então eu sempre tive essa noção do trabalho e do dinheiro, quanto ele é árduo, quanto é difícil, né? Não tem almoço grátis, né? Eu ia te fazer uma pergunta, desculpa eu te cortar, mas então, a virada de chave de vir pra Itália, tu já tinha um sonho, né? Já, sempre tive o sonho de vir pra Itália. Foi teu avô que implantou esse sonho, assim? Olha, depois que a gente teve a cidadania, né, que ele conseguiu a cidadania pra todo mundo, eu falei, nossa, parece que veio assim, nossa, eu sou italiana. Tem aquele negócio mágico, né? Eu sou italiana, né? Então eu acho que nada mais justo, assim, do que eu conhecer a minha origem, né, a minha cultura. Legal. Isso por parte do meu avô paterno, né? O meu avô materno, que foi o avô que eu convivi ali por 7 anos, que já faleceu. Ele é de origem alemã, então eu sou a 7ª geração da família alemã. Sou uma mistura, né? Brasileira, italiana e alemã. E também ainda tenho interesse em ir para a Alemanha, conhecer, né? Mas enfim, esse sonho da Itália, assim, ele já estava implantado, aí eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, no meu subconsciente eu sabia sempre que eu ia vir pra Itália. Uma das coisas a serem feitas, né? Com certeza acredito que na hora que teve a decisão de deixar ali a tua avó e também o projeto da doceria, foi ali que, pô, ou eu faço agora, né, e tal, vou pra Itália, ou eu invisto no meu negócio como tu tinha falado antes, realmente. Que o investimento no negócio, ele sempre vem para ser feito por 3 anos, mas sempre segura mais. Não tem, tipo, você veja os últimos anos aí, quem preveria que aconteceria isso? E você diz, ok, eu montei um negócio, eu vou abandonar tudo agora? Não, agora vou segurar mais 3 anos para emparelhar, para depois fazer aquilo que era para ser feito, entendeu? Então de 3 se tornam 9 anos. E querendo ou não, um investimento do tipo que ela estava querendo fazer na doceria e tal, é um investimento alto, né? Porque Sim. Tudo gera maquinário, né? tudo, maquinário, né? espaço físico, aluguel. Energia e tudo, com E certeza. automaticamente aumenta o volume, aumenta o trabalho, então Exato. quanto mais você investe, mais E eu não você tem ia que mais trabalhar. poder também trabalhar sozinha, né? Eu trabalhava sozinha, contava com a ajuda da minha avó, mas também a minha avó é uma pessoa mais idosa, então não é que eu poderia contar 100% com ela, eu também não queria sobrecarregar ela. Até interessante, teve uma vez que eu peguei umas encomendas de final de ano para Natal. Eu não me lembro se foram mais ou menos 50 bolos, assim, pra entregar no Natal. Eu sozinha, Caramba. minha avó tinha ido passar o Natal com a família fora da cidade. Eu peguei a bomba sozinha, né? Nossa. E eu fui pegando encomendas, e a preparação disso começa muito tempo antes, né? Então eu já comecei ali uns 15 dias antes a preparação de tudo. E aí chegou na semana, eu olhei pra todas aquelas encomendas, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né?
Tudo pra entregar em um dia, 50 bolos em um dia, uma cozinha pequena. Liguei pra minha irmã, falei, vem pra cá, vai pra louça, né? Que enquanto eu vou sujando, você vai lavando. E ela me ajudou. Legal. E foram ali 3 noites, assim, sem dormir, claro mesmo, fazendo um bolo atrás do outro. Porque eu também estreiei os bolos de buttercream, que fala, que é com a pasta... com manteiga. Então, era uma novidade na época, pouca gente conhecia. Então, por isso que também o meu negócio começou a ser mais bem visto, porque eram bolos estruturados, bolos bonitos. Até eu tenho a página ativa até hoje ali no Instagram, Dulcerie se chamava. E, enfim. Não, legal, só... Porque eu tinha uma perguntinha também a respeito ali do fato de que você não deixou teu pai saber que você viria pra Itália, mas na prática, assim, como é que foi essa preparação? Porque não deve ter sido fácil. Você tinha o teu pai, ao mesmo tempo você não podia contar com ele, porque você não queria que ele soubesse. A tua avó meio que ficou na mão nesse caso, porque, pô, todos esses pedidos de bolo, pra quem que ficou? Entendeu? Então, como é que foi? Então... a minha avó, ela ainda tem as encomendas dela no tempo bolo dela. Até hoje, sim, ela faz. Cada encomenda que você deixou pra ela. Deixei o pepino pra ela segurar. Ela vai fazendo conforme ela consegue, né? Então, na medida do possível, ela vai... Isso. É mais setorizado, digamos assim, é mais pra conhecidos mesmo, né? Pra amigas, pessoas mais próximas. E aí a parte mais difícil mesmo de tomar essa decisão para vir para a Itália foi a parte de deixar a minha avó sozinha, porque o meu avô já tinha falecido, né? E eu era também muito apegada a eles, né? Então essa parte foi muito difícil. Poxa, eu vou embora para a Itália, minha avó vai ficar sozinha, né? A gente tinha uma ligação e tem até hoje uma ligação muito grande. Como que eu vou lidar com isso, né? Porque é o meu sonho. Então, eu fui adiantando esse sonho pela faculdade, porque eu queria terminar a faculdade, mesmo para honrar, né, o meu pai, o meu avô também, que sempre quis muito ver o meu diploma. E... até mesmo o investimento, seja de dinheiro e de tempo que tu empregou, né? Isso. É finalizar, né? Uma fase da minha vida que foi finalizada com sucesso. Então, deixar a minha avó sozinha e vir pra cá foi uma fase, assim, de preparação muito grande que eu tive que passar, emocionalmente mesmo, né? E conversei com ela sempre também apoiou os meus sonhos, ela sabia da minha determinação, eu expliquei como funcionaria todo o processo pra ela e ela me acompanhou nesse processo desde o início. E aí entra a parte do meu pai, né? Que eu não contei pra ele porque eu sabia que ele teria essa proteção comigo, né? Ao mesmo tempo que ele me apoiaria, eu tenho certeza que ele ia fazer de tudo pra que eu ficasse, mudasse de ideia, né? Um problema que você foi deixando por último, né? Então, o que aconteceu? Eu queria... teve um ano antes de eu vir pra Itália, eu não sei porquê, assim, eu conversando com alguns amigos, eu falei, ano que vem, em setembro, eu vou estar na Itália. Como assim você vai estar na Itália? Eu vou estar na Itália. Falei, mas eu não sabia como, eu não sabia porquê, mas eu simplesmente falei, né? A lei da atração. E aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia vir para a Itália. Surgiu o Au Pair, que o Au Pair, ele é um programa de intercâmbio, onde você vai para o país, escolhe uma família que tem crianças ali que são cadastradas, você vai para cuidar dessas crianças e a família te dá hospedagem, alimentação em troca e te paga um pouco de dinheiro aí por semana, por mês, né? Então, como eu tinha cidadania italiana, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu pensei, não, eu vou primeiro para a Itália, faço o que eu quero fazer na Itália, depois fica um plano B os Estados Unidos, né? Porque eu queria aperfeiçoar o inglês. Então, eu me cadastrei no site lá do Au Pair da Europa e encontrei uma família aqui na Itália. Uma família da região norte, uns amores, eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu vim para cuidar de um menininho autista. E foi uma experiência fantástica, assim, que eu tive, sabe? Mas esse processo de vir pra cá, então eu decidi tudo. Eu fiz todo esse processo de conhecer a família, eu com a família. Quanto tempo leva, assim, desde decide de entrar no site lá pra pesquisar até o tempo que vem pra cá, tipo...
Olha, depende muito quantas famílias vão olhar o seu perfil, como é o seu perfil, se você preenche todos os requisitos necessários. Então, eu tive bastante acesso a famílias no meu perfil, porque primeiro eu tinha o facilitador, que era a cidadania, né? Então, eu acredito que mais ou menos uns 3 meses, assim, do tempo que eu comecei a buscar e o tempo que eu finalizei. Foi mais ou menos uns 3, 4 meses, assim. Tipo, a pessoa te escolhe, você escolhe a... Isso, faz entrevista. Tem um bate-papo e tal. Sim, começa a conversar, faz entrevista por vídeo, conhece a família. Legal. A família mostra um pouco da rotina, mostra as crianças. Legal. E aí você vai tendo essa afinidade e até fechar o match, que fala, né? E a língua? Eles falava? eram, então, ela era brasileira. Então, eles falavam português em Nossa, casa. legal. Ele era italiano, mas falava português também. Então, isso pra mim foi um ponto bônus. Porque eu não sabia, eu vim pra cá sem saber falar nada de italiano. Então, eu pensei, não, vai ser um facilitador, né? Foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque no fim das contas, você estando aqui, poderia ter entrado dentro de uma família que falava só italiano, você teria aprendido melhor. 200 vezes mais rápido. Mas seria né? mais difícil Seria mais difícil Adaptação, dar match, né? no caso, entre Isso. vocês. Você veja quanto é importante, por exemplo, essa plataforma de você poder depois, a gente poder deixar aqui embaixo para quem está assistindo. Por exemplo, vamos pegar o teu exemplo, né? Trabalha o dia inteiro, a Camila trabalha o dia inteiro, tem a nenê pequena, né? Poderia ser uma mão na roda para vocês e uma mão na roda para a pessoa que está lá. Isso. A pessoa vem, ela fica na tua casa, te dá uma mão, Legal, cuida né? da criança, você dá uma mão para ela se insere no sistema, na sociedade. A sociedade italiana, né? Vocês fazem amizade, Sem depois de dúvida 6 meses, 1 ano, essa pessoa vai embora, ela segue a vida dela e você talvez pode refazer do zero, né? Pode ser uma boa ideia que acaba sendo bom para os dois, Sim. Essa é custando uma coisa pouco para os dois. interessante. né? Até foi comentado algo domingo passado com a Adriana Fávaro, que ela também fez um certo tipo de voluntariado aqui na Itália, Isso. que ela também ficou hospedada na casa de italianos, justamente pela ter moradia, ter alimentação e Fazer a documentação. fazer a nesse documentação período. e tal nesse período e ter realmente esse contato com a cultura italiana, com a língua, entendeu? Se socializar dentro da sociedade aqui Que é diferente dentro da de você, comunidade. que é diferente de você chegar na Itália como turista num hotel e tentar conhecer a cultura. Você vai ver a parte turística. Você estando dentro da casa da pessoa, você vai ver a partir de dentro. Rotina, Não. alimentação, tudo. A quantia que hoje a tecnologia facilita a vida das pessoas, né? Até falando sobre é um aplicativo também, ou é um site? É um site. Enfim, hoje em dia, por exemplo, eu estava falando com o Rafael, né, o Rafael Daron, que vai estar participando aqui nos próximos episódios, e ele falou pra mim sobre um aplicativo que ele só se desloca na Europa por esse aplicativo, que é o BlaBlaCar. Sim. E é uma coisa fantástica, por quê? Porque você vai comprar um bilhete de Flixbus ou um bilhete de ônibus, você vai pagar lá quanto? Ou trem, que seja, 12, 15 euros talvez para ir para a Alemanha, 20 euros às vezes para ir para a Alemanha, 4, 5 horas de trem. E às vezes você vai lá no aplicativo, o cara vai sair de Verona e vai para a Alemanha, tá ligado? De carro, porque ele é um vendedor, e ele lá divide contigo o combustível. Basta. Uma ajuda, às vezes você por 5 euros faz uma viagem que você fica com uma pessoa desconhecida, que você pode até criar conexões, conhecer pessoas novas e tudo mais. Então é uma coisa incrível. Eu achei fantástico. Legal. Até de Verona Bardolino, pequenos tratos assim, você pode colocar lá, eu tô Legal. indo pra lá, quer uma carona, vem comigo. Não, gente, olha, tecnologia é muito foda. Show de bola. Vamos lá. Continuar a história da Vamos lá, Georgia. Georgia. Então, Você estava falando então, não me lembro, corta. eu perdi. Mas Não, eu vim perdido pra que essa você- família, né? Eu vim Isso, então pra isso, essa família isso na mesmo. Itália. E daí, depois que eu resolvi tudo, que eu escolhi a família, que eu já tinha tudo definido, eu fui lá. Lembro que eu fui no trabalho do meu pai e falei, eu preciso fazer uma reunião. Foi pra ceninha de reunião, né? Deu Eu falei, problema. daí eu falei, então, pai, tô indo Caiu embora a pra ferramenta Itália. da mão dele? E ele achando que ela ia começar a se organizar, né? Falei, então, eu tô indo embora pra Itália. Ele ficou, acho que, não sei, 5 minutos assim, me olhando, né? E meio em choque. Ele falou, como assim? Daí eu expliquei, né? Ele já tinha uma noção dessa minha ideia de vir embora pra Itália, porque eu já estava estudando inglês. Então, eu já estava nesse processo aí, eu já tinha falado sobre o au pair, né? Já estava entrando um pouquinho na mente, né? E aí eu expliquei tudo pra ele, falei, a família é essa, tá aqui os documentos das pessoas, né, se você quiser pesquisar, porque meu pai era assim, né, eu tinha um relacionamentozinho, ele já pegava o CPF, ele já mandava pro delegado, já fazia... Confia, mas confere, né? O papel de qualquer pai, que qualquer pai deveria fazer, né?
E aí, enfim, decidi isso, ele olhou pra mim e falou assim, é isso que você quer? Você tá feliz com essa decisão? Eu falei, tô, é isso que eu quero. E não, se você tá feliz, eu tô feliz também. Legal. E aí, eu terminei a organização de tudo, e questão de 1 mês, 2 meses, talvez, eu vim embora. Uhum. E aí, eu começo essa minha experiência aqui na Itália, com essa família. Foi uma experiência incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um choque de cultura muito grande, porque eu cheguei aqui, era Zona Rossa. Né? Ah, Era imagina. naquela época que podia sair no mercado, acho que 1 vez por dia, um membro da Tem família. um papel escrito, tal, assinado, que tu Isso. tava indo. Então eu Um vim saco. pra cá realmente no meio É da legal, pandemia. é legal salientar isso, falar pro pessoal que no período da pandemia aqui na Itália, o negócio estava tenso demais, né? Tanto que não se via um cachorro na Até rua. porque né? ninguém sabia, né? Quanto ia ser ruim isso, quanto poderia danificar, sei lá, a vida de uma pessoa ou não. Uhum. Era bem complicado. Eu lembro que nessa época já trabalhava na construção civil, eu trabalhava até umas 5 horas da tarde e à noite eu fazia entregas de pizza lá em Patiengo. Né? O Alisson preparava as pizzas e eu fazia a entrega de pizza aqui na região, né? E era só eu. Era uma coisa tão Era só complicada, era uma coisa tão complicada porque teve uma vez que vocês saíram de casa, né, para ir para pizzaria, todos os funcionários ficaram em casa, a gente teve que fechar 2 lojas, cada negócio, no caso a gente tem 2 empresas, cada empresa fechou 2 lojas e ficamos cada uma, ficamos só com 2 abertas, onde os sócios trabalhavam, porque funcionário nenhum podia sair de casa. Então todo mundo ficou em casa. E os sócios, como são autônomos, aí poderiam trabalhar. O Alisson e o Marcos estavam saindo de casa, a polícia parou eles Foi. e falou, vocês não podem trabalhar. Não, nós podemos. Era tão confuso que nem a polícia sabia Nem a quem polícia poderia ou não. sabia. A polícia falou assim pra mim, eu me lembro assim, ó, desculpa estar te cortando, Não, Georgia. imagina. A polícia falou assim, ó, não, vocês têm que ir pra casa agora. Daí eu, então tá, então beleza. Aí o cara virou as costas e eu esperando o Alisson entrar no carro, assim, Alisson, nós temos que voltar pra casa, porque a polícia mandou nós ir pra casa. Nós olhamos pra cara do outro e falamos assim, capaz mesmo, vai. Não entende nada isso aí. E a gente voltou a fazer as entregas de pizza, entendeu? Sim. E naquela época é legal a gente também falar que a entrega de pizza ao talho era feita a pizza fria. Para esquentar em casa. Esquentar em casa, gerando o quê? A economia de luz elétrica, né? De Sim. energia elétrica. Para a Daí- empresa, né? Aham. E eu usava até um slogan, né? Eu falava assim, esquenta o forno que o Marcão tá chegando. E eu não sabia o porquê que nós vendia tanta pizza. Rapaz. Tá explicado. É tudo uma estratégia, né? Tá explicado. E aí ainda a gente pode chegar no PNL, né? Você acabou usando com os É clientes. verdade. É verdade. Então, tudo isso para explicar o quê? Que tava uma confusão na Itália. Tava. porque Tava difícil. tinha velhinho que fazia de conta que ia no mercado só para sair de casa É. porque não aguentava mais. É. Então Ah. é importante ressaltar isso mesmo, porque foi um período bem difícil. Então eu resolvi, realmente eu saí da minha zona de conforto, porque eu tinha tudo lá no Brasil, né? Então, por isso eu falei da minha situação, como era a minha situação no Brasil. Porque eu saí da minha zona de conforto para enfrentar uma realidade totalmente diferente. E desconfortável, porque aqui não teve muito. E apesar de eu estar preparada, porque a gente sempre pensa assim, não, eu sei que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo, eu estou preparada, né, para passar por desafios, por obstáculos, mas o fato de você saber e de você realmente passar por aquilo são 2 coisas completamente diferentes. Tem um abismo no meio, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu sabia, eu tinha noção, eu estava disposta a pagar o preço, mas quando eu comecei a passar por isso, a sentir na pele, aí veio o choque de realidade. Então, eu morando ali na região norte, para mim já foi um choque de realidade muito grande, porque eu morava em uma casa onde não tinha vizinhos, não tinha ninguém, era um pouco na montanha. Qual era a região, só pra curiosidade? Pino Torinese, Torino. Ah, em Ah, Torino. 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 Foi. Então, já saí, eu sempre morei no centro, na cidade, já fui para uma região onde era montanha, mais frio, né, não tinha vizinhos. Era o período invernal isso? Período invernal. Eu cheguei aqui em setembro, E Torino é no norte da Itália, lá perto da Suíça, perto né? da Suíça. Perto da Suíça. Aham. Já é quase Alpes, sabe? É, Lá é frio pra aham, caramba. é muito frio. E aí, então, eu cheguei ali, eu já me deparei com uma realidade diferente, né? E aí vem a questão da adaptação com a família
que são pessoas que você não conhece, que você precisa, né, se adaptar, adaptar, né? precisa estar aberto a isso, é uma cultura diferente. Aí vem o idioma, tinha também o quesito do menino que era autista, então também já era um trabalho diferenciado a ser feito. Ele tinha um autismo um nível mais alto, Avançado, né? sim. E eu tinha um pouco, assim, dessa noção do autismo, porque a minha mãe trabalhou muito tempo com crianças especiais. Então, ela me passou muito conhecimento sobre isso, mas na prática mesmo eu não tinha, né? Eu tinha um conhecimento técnico, na prática não. E aí foi uma experiência, assim, de crescimento muito grande que eu tive, né? Então, eu fiquei morando ali 3 meses, só que eu comecei a me sentir muito sozinha, né? Não tinha amigos, apesar de eu ter muito acesso, eu tinha acesso a carro, então eu saía com o carro à noite, saía sozinha, ia para os lugares sozinha. Isso também que fez evoluir muito o meu italiano, porque eu não sabia nada, mas eu usava o tradutor ali, né? Eu queria pedir uma pizza, eu colocava no tradutor, né? E assim eu ia me comunicando, metade em inglês, metade em italiano, metade do tradutor. E aí eu fui indo, mas começou a vir aquela solidão mesmo, né? É uma coisa, eu acredito que meio inevitável, assim, você não sentir. Né? Até mesmo porque o período que você estava vivendo não era um período normal. É. Tipo, se você saísse num período normal como agora, você faria amigos, você talvez passaria naquele lugar, cumprimentaria sempre as mesmas pessoas. Mas não, tava todo mundo fechado em casa, todo mundo com medo. Um olhava pro outro e se escondia, entendeu? Deu vontade de ir embora pro Brasil? De voltar pra casa? Deu, mas assim, eu não pensava nessa possibilidade. Eu pensava em alternativas. Então, não tô conseguindo me adaptar aqui, tá difícil a minha adaptação aqui. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Sempre foi esse o meu pensamento. Cara, nesse caso é churrasco, cara. Faz um churrasquinho, a coisa melhora. Bateu a depressão, quer voltar ao Brasil, faz um churrasco. Coloca um pagodinho. Põe o baitaca pra tocar. Isso. Mas daí como que você fez? Você não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. E aí eu comecei a buscar alternativas, como eu tinha a minha tia, né, meu primo que moram aqui na região do lago. Eu conversando com ela, eu, né, vou tentar morar mais próximo, pelo menos, porque na situação que a gente tava, se eu morasse um pouco mais próximo, quem sabe no final de semana eu poderia ir na casa deles, eu podia ter esse contato um pouco, né, com a família, assim. Então eu comecei a buscar alternativas e eu encontrei uma família para fazer essa transição. E aí também acontece um período aí da minha vida que foi de muito aprendizado. Porque quando eu estava em Torino, eu lembro que eu pedia para Deus assim me dar muita paciência, né, para superar aquele desafio. Eu engordei muito também nesse período, eu engordei 12 quilos. Então, foi assim... Depois dos doces, tu vê como é que é, né? Depois do período de doce, veio pra Itália, acabou. Eu engordei aqui. Acabou né? ganhando 12 Eu quilos. também, quando eu Só que você seria antes, durante os doces. Eu cheguei. Cara, eu cheguei aqui na Itália num período. Desculpa, a gente tá te cortando de novo, Georgia. Mas eu cheguei num período aqui na Itália que eu engordei muito, cara. Porque era só pasta. Mais do que agora, Marcão. Pasta. A gente chega, a gente quer provar tudo, quer Marcão tá comer bem, Marcão tudo. tá bem. também. Rapaz, tu acha que é só músculo, cara? E aí, foi um período que eu também, eu comia, assim, mas comia, é porque a comida da Itália é boa, cara. Boa. É boa demais. O pessoal entendeu? que vai vir vai saber. Aham. Se prepara, se prepara. E aí eu fui para essa família, né, para essa outra família, cuidar de uma menininha. Teve atrito, assim? Em que rolou cidade algum foi? atrito? Eu imagino que deve ser complicado. Por quê? Porque você tá ali fazendo aquele período, né, de adaptação e tal com a família, pá, daí tu chega lá, talvez tenha acabado esse período, e daí tu fala pra ela, ó, vou acabar fazendo uma transição, pá. Cara, rola sei lá, não ficou um climão, assim? Não, porque assim, eles sempre foram muito bons comigo e eu sempre tive muita conversa, né? Então, eles percebiam que eu tava passando por um momento de difícil adaptação. E como eles também tinham uma criança especial, já tinham passado várias meninas ali, né? Então, eles já tinham essa noção de que não era fácil para a pessoa que chegava ali, né? E como eu tava num período um pouco depressivo, né? Eu tava fazendo terapia também, então eu tava nesse período de depressão e eu precisava sair daquilo. E aí, eu conversando com a host family, que a gente fala, né? A família que te hospeda. Eu falei, olha, eu vou tentar morar mais perto da minha tia, né, e do meu primo, pra ter esse contato mais familiar, vai ser bom pra mim nesse período. E aí eles foram super compreensíveis comigo, sabe, me ajudaram muito. E eu fiz essa transição. E aí, que eu digo, né, eu pedia muito pra Deus paciência, aquela coisa, você pede paciência, Deus não te dá paciência.
né? Ele não te dá a paciência, ele te dá pessoas, momentos difíceis para você trabalhar a tua paciência. para trabalhar a tua paciência, para você aprender a ser paciente. Foi Então isso que ele vai aconteceu. ele vai te estressar pra cacete, em modo que você cria a tua paciência. Cuidado com Exatamente. aquilo que tu pede pra Deus. Exato. Entendeu? Se Exato. tu não tiver preparado, tu cai do cavalo. Então aí ele te Entendeu? deu um período conturbado. Um período conturbado. E aí eu tive esse período conturbado por 1 mês e meio, mais ou menos. Que foi na nova família que você foi. Foi na nova família e eu Onde é tive. que foi essa nova família? Aqui perto? Conta. Foi aqui na região do lago. Aqui perto do lago. Isso. E aí eu tive o rematch, né? Que é sair da família, porque a gente teve um momento de atrito, de discussão. Na verdade, foi porque eu cheguei pra eles, né? Eu tava trabalhando mais de 16 horas por dia. A au pair, ela tem responsabilidade sobre a criança e os afazeres da criança, né? E ali eu já estava tendo responsabilidade sobre a casa, sobre todos os afazeres da casa, né? Então já não era o meu cômpito aquele. Então vamos explicar melhor pro pessoal. Então a plataforma funciona assim, você entra na família pra servir a criança, por um Tudo determinado que condiz momento. Isso, tudo do que dia. condiz a criança, determinado horário. Tem algumas horas, né? Tipo, Sim, já tá tem hora determinado. estipulada, tem tudo certinho, Tipo assim, né? 8 horas por dia ou mais. Isso, não, aí vai num acordo teu com a família, Até né? porque não é um trabalho, tipo um trabalho com carteira. Então não Isso. tem nada a ver, tipo, 40 horas por Não. semana. Pode É um ser até acordo, mais. né? É um acordo. Pode ser menos, pode ser mais, aí depende, eu vou ter o final de semana livre, vou trabalhar no sábado, trabalha menos na semana, é um acordo, No caso, tu viu que em casa a família tava te explorando. né? Isso, Ali foi pegado mais pesado. isso, foi pegado pesado. E aí, enfim, eu chorava todos os dias, e aí... Mas a criança dela, a criança no caso, falando Aham. assim, era uma criança sempre com autismo ou não? Uma Não, criança não. normal? Não, não tinha autismo, era normal, né? Uhum. Inclusive um amorzinho. Uhum. E aí, tive esse período aí, quando eu cheguei, eu chorava muito todos os dias, assim, desespero total, cansaço extremo, porque eu começava às 7 da manhã e eu terminava às 7, 8 da noite, em tempo, como a criança não estava indo para a escola ainda por conta da Tempo pandemia, integral, né? tempo integral com a criança. Se eu quisesse ir no banheiro, a criança ia comigo. Então era assim, muito puxado. Tinha dias que eu tinha 1 hora ali de repouso. Caramba. Uma experiência de mãe, né? Qualquer Uma mãe passa por isso. Foi uma Qualquer experiência mãe passa mesmo por de isso, mas mãe. realmente eu acho que todas as mães têm um período de depressão logo que tem essa criança, justamente por isso, né? Você não estava preparado também Pelo para tanto ter. que né? funciona. Aí entra essa plataforma que diz, ó, aqui tá a ideia, onde você hospeda uma pessoa e você divide. Divide a responsabilidade. Não passa a bola pra coitada que tá chegando. Não, realmente Você uma das maiores dificuldades para quem tá aqui tem um filho, não tem vó, não tem vô, não tem tia, Isso. não tem, tipo assim, dificuldade E é- enorme de Que criar é uma muito criança. mais comum do que a gente imagina, né? Muito A gente vê... Por isso que é muito importante, até fica a dica aí para meninas que estão procurando isso, né? Cuidar muito com a família que você está conversando, porque aquela família de rótulo de propaganda de margarina não existe. Uhum. Ela não existe. Então, muito cuidado, porque assim, se você vai para os Estados Unidos como au pair, você contrata uma agência. De certa forma, você tem o suporte dessa agência e que se acontecer alguma Você tem que coisa... pagar essa agência em Sim. dinheiro. Se acontecer alguma coisa, a agência te dá um suporte, né? Existem casos e casos, mas em teoria seria isso. Você vem para Itália, você faz por um site. Você é autônoma, você não paga nada. Então, se acontecer alguma coisa, é você e Deus. Por conta tua. Deixa eu Exato. fazer uma pergunta. E a família é italiana ou brasileira? Italiana, mãe brasileira. A segunda também. Isso. Ah, tá. E aí... Vou fazer uma treta aqui. Nomes, quero Depois, nomes. cite nomes, por favor. Depois a gente vai deixar o nome deles aqui embaixo pra vocês insultá-los. Vamos deixar aqui as redes sociais pra vocês ir lá e dar uns dislikes, dar uma... Todo mundo com os Forcas e tochas na cajada, machado. Brincadeira, não, eles estão melhorando já. E aí, então, trabalhando ali, eu cheguei conversando com a minha tia, tudo. Ela falou, não, vamos achar uma solução, né? Vamos tentar achar um meio aí. E aí minha tia conversou com uma amiga dela, que é casada com um médico, tem casas, enfim, precisava de ajuda na casa. E eu cheguei pra família e falei assim, olha, eu não quis falar, né, que eu ia sair dali pra ir morar com outra pessoa, enfim. Eu sempre disse pra eles que eu tinha o sonho de estudar pasticceria. Inclusive, o homem, né, da casa, ele chegava pra mim e falava assim, hoje você faz esse doce aqui com a Vitória, aprenda a fazer em italiano. Ele me mandava a receita em inglês.
aprenda a fazer esse doce e faça, eu quero pra hoje à noite para tantas pessoas, Sim, né? senhor. Eu fazia uns jantares, né? E Caramba, aí, cara. é tudo diferente, ingredientes, a modo de preparo do brasileiro, né, pro doce brasileiro. O muda doce muito, né? italiano é totalmente diferente, eu não tinha noção nenhuma. E era assim, né? Então, como eles sabiam desse meu sonho, esse meu desejo por pasticceria, por doceria, eu cheguei e falei assim, olha, eu encontrei uma oportunidade de trabalhar em uma pasticceria em Verona, e eu estou cogitando, falei pra mulher, né? Estou Mas tinha cogitando... encontrado mesmo ou era mais um Não, migué pra dizer pra era um ele? migué porque eu ia pra outro lugar, né? Traduz aí, Ó, tô Miguel, em vazando. Santa Catarina é Miguel também? Miguel, lá é Miguel. O pessoal do norte aí que É é o Miguel Miguel. também, escreve aqui nos comentários, é Miguel? Miguel. Quando você passa assim a conversa de alguém, né? Você dá aquela... faz o Miguel, brasileirinho. Miguel também tem outra expressão que é dar uma de João sem braço. Dá Entendeu? John without arms. Para os mais cultos. E aí, Jorge? Então, eu falei isso, eu falei, estou cogitando a possibilidade em aceitar. Então, eu não falei que eu tinha aceitado, que eu ia de fato sair, porque eu queria ver também, né, até que ponto ia. E eu lembro que ela olhou pra mim e ela falou assim, você vai deixar a gente na mão? Eu falei assim, não, eu tô cogitando a possibilidade em aceitar, é um sonho que eu tenho, né? Porque, assim, de fato, eu queria mesmo trabalhar em uma pasticceria. E realmente eu fui atrás, depois disso, eu fui atrás em várias pasticerias, né, pra tentar trabalhar. Então, assim, não foi um migué, eu só dei a desculpa no momento, entendeu? Justo pra preparar um terreno, Exato, pra exato. testar, né? Normal. E aí, ela foi até a sala e falou em inglês lá com o homem e falou assim, a Georgia achou um emprego e vai deixar a gente. E aí ele olhou pra mim e falou assim, prende le tue cose e vai via em un'ora, noreta. Isso era 10 horas da noite, zona rossa, ninguém podia sair. E pega as suas coisas e você tem 1 hora pra sair de casa. Que salafrário. E aí eu falei, ok. Eu virei as costas, peguei meu celular, liguei pra um amigo meu, que inclusive foi o Alisson que apresentou, liguei pra esse amigo meu. O Alisson é o E- nosso sócio, né? Que acabou apresentando a Georgia pra nós na época. Falou, ó, tem a nossa amiga que tá aqui e tal. E aí, eu liguei, no que eu liguei ele já escutou a gritaria atrás, porque eles eram atrás de mim, eu fui pro quarto e aí começou aquela loucura, Aquele né? climão, né? Abre mala, joga tudo pra dentro do jeito que tá, as coisas que estavam no banheiro Então, eles praticamente, jogaram. ele falou pra dar uma de bom, deu o cara, né? Aí, quando ele viu que você realmente ia, daí ele, não vem, não vem, quis dar, e quis baixar a bola. mas Ela era tarde fez demais. isso, né? Ela foi até o quarto, não, por favor, eu vou Ah. conversar com ele, não faz isso, não sei o que. Eu Ah, falei, ele não. depois disso que aconteceu agora, que eu não fico mais, né? E Ah, aí começa entendi. um transtorno, eles ficavam na porta do quarto me xingando, porque você, né, assim, os piores nomes que vocês imaginarem, né? E eu só, assim, eu desliguei como se o meu ouvido não ouvisse mais, e Legal. eu tava focada ali em arrumar as minhas coisas o mais rápido possível. E na hora também não me atentei, né? Poderia ter gravado, poderia ter, né, Nossa. feito alguma coisa. Mas enfim, eu só queria sair dali o mais rápido possível. E aí eu peguei as minhas coisas e saí dali, não recebi pagamento nenhum também. E nisso, meu amigo chegou e me levou lá pra casa da minha tia, né? E aí ali eu fiquei 1 semana. E depois disso fui trabalhar com faxina, com limpeza nessa casa da amiga dela. Ali eu fiquei 7 meses também. Foram pessoas... ficou 7 meses. 7 né? meses. Foram pessoas maravilhosas pra mim, sabe? Sou muito grata a isso. Ali eu digo que eu tive um tempo de reconexão, né? Pra conseguir respirar, Isso, né? Depois voltar de um pouco, tanta turbulência, assim, uma resetar, atrás da né? outra, então eu consegui, assim, e ele me ameaçou também, né? Antes de eu sair da casa, ele falou, aonde você for, eu vou te encontrar e eu vou jovinar a tua vida, eu vou estragar com a tua vida. Mas eu acredito que é gente que tem um parafuso a menos e que devagarinho eles vão pagando, sabe? Por esse tipo de... Cara, certeza. não, parafuso a menos eu não digo, mas é pessoa de mau caráter, não Mau adianta. caráter, é. Mau caráter. Tipo assim, eu... E beleza. eles vêm de uma família muito bem vista, tá? Mas é só fachada, é a Só margarina. fachada, entendeu? Aí tu vai é ver propaganda dentro, da é margarina. estragada. Aham. E Margarina, eles estão pagando. margarina por si só já não vale nada, né? Puro colesterol, cara. Eu acredito assim, ó, que isso pode muito bem acontecer assim por um motivo de que por eles serem bem vistos, talvez Tudo eles são ego, né? acostumados É. a ter o ego massageado. É tudo vaidade. Tá entendendo?
Essas Grande pessoas, bosta. quando eles são muito de alto padrão, família influente e tudo mais, geralmente a pessoa tem um ego infladíssimo. Então, toda e qualquer pessoa que chega até ele, massageia o ego. Massageia o ego. É. Faz tudo o que quer. Ele tava lá acostumadinho, pediu o docinho que ele queria, e a Georgia ia fazer, baixar a cabeça pra tudo. Eu entendo perfeitamente. Quando ela disse, não, basta, estourou a bomba. né? Mas daí e ele mostrou o lado real dele. Exato. Que é, Isso, exatamente. se você não fazer o que eu Descontrolado mandar, também. eu vou fazer... Vou fazer o quê? Fez bosta nenhuma. Cala a boca. E aí, Jorge? E aí eu fiquei então 7 meses ali na casa dessa amiga da minha tia, fazendo faxina, né, mesmo, cuidando da casa, jardim e tudo. Mas ali eu também tive muito contato italiano mesmo. Ali eu tive uma imersão de cultura italiana, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa pra mim. E enfim, tive uma vida também relax, né? Piscina de tarde. Mais e- tranquila. mais relaxar um tranquila. Eu pouquinho. comecei a relaxar, né? E eu comecei a buscar novos horizontes. A ideia da pasticceria já estava um pouco distante, porque aí eu fui também atrás de empregos em pasticceria, recebi muito não. Não O período porque... que se vivia também era complicado. também. Recebi, não, tá, você tem conhecimento um pouco dos doces italianos? Não, não tenho. Né? E realmente eu não tinha. E é muito difícil você encontrar pessoas que realmente queiram te ensinar, né? Aí não tem Geralmente, Desculpa. a pessoa sabe, mas ela não quer te ensinar. É. Né? Ela não tem a paciência pra te ensinar. Até teve uma entrevista que eu fiz que a pessoa falou assim, mas eu vou ter que te ensinar tudo? Eu falei, eu tô aqui disposta a aprender. Ela falou, não, eu não tenho paciência pra te ensinar. Então, São tá duas vendo? coisas totalmente diferentes. É você Exato. pegar e fazer e ter que ensinar uma pessoa. Não, Se a pessoa não tem o A dom, própria é confeitaria brasileira não tem nada a ver com a italiana. É, realmente. bem tipo, diferente. um É bem reaprender. diferente, é bem E a diferente. própria confeitaria italiana, se você errar, o cara fala assim, a ordem dos ovos não altera. Se você botar uma clara de ovo antes de um outro ingrediente, no final não sai a mesma coisa. Tem que seguir o passo a passo, porque é química. É próprio São vários é um ingredientes, processo tudo que tem mais, que ser seguido certinho. Uhum. Vai fazer qualquer doce é assim. E aí eu comecei a pesquisar cursos extremamente caros, cursos aqui de pasticceria, né, na Itália. Infelizmente, tem, assim, cursos um pouco mais acessíveis, mas pra minha condição financeira naquela época, com o que eu tava ganhando ali com limpeza, não tinha dava. como, não dava. E aí, enfim, chegou um momento que a minha vida tava muito boa, tava muito calma, eu seguia fazendo ali a minha rotina de sempre. O que eu vou fazer pra me incomodar? Exato, tá tudo muito calmo agora. Tá Trabalhar tudo, na eu baseja. preciso- Vou trabalhar na baseja ou eu passar preciso raiva. de alguma coisa ali pra me incomodar, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei no limite, assim, eu tava tentando achar uma alternativa. Falei, agora então é a hora de ir pros Estados Unidos, né? Vou pros Estados Unidos, paguei o intercâmbio dos Estados Unidos, fiz entrevista, fiquei online no aplicativo, conversei com famílias, fiz vídeo, tudo. Deu na trave. E aí eu tava naquele impasse, né? Então, só que eu queria muito ficar na Itália. Então eu coloquei assim, em um mês, se eu não encontrar nenhuma oportunidade em Verona, se eu não conseguir dar certo aqui na Itália, eu vou embora para os Estados Unidos. Eu tinha esse plano B. Então eu vou fazer de tudo para dar certo em um mês aqui. E aí foi quando, por acaso, né, eu fui ali na pizzaria conversar com o Alisson de noite. E aí eu comentei com ele, falei, olha, se em um mês eu não achar nada aqui em Verona, eu não conseguir nada, eu vou embora para os Estados Unidos. Daí ele falou, mas você quer trabalhar mesmo? Eu lembro que ele me perguntou bem assim, mas você tá disposta a trabalhar mesmo? É isso que você quer? Quer trabalhar, Eu falei, homem? Porque com a gente ela seguiu como responsável, então ela pegou a bronca pra ela, né? É como os nossos outros responsáveis. Ela chegou, o Alisson só treinou ela e ele falou, toma que a pizzaria é tua. Daí eu falei, eu quero trabalhar. Dele, então, eu tô precisando de alguém aqui em Verona. Daí eu falei, fechado. Quando que eu começo? Legal. Porque foi um período que a nossa segunda loja ela tava precisando de alguém, o Alisson falou assim, ó, a melhor pessoa pra ir lá sou eu, porque eu vou lá agora, é uma transição do outro time que o time não tava mais, o Alisson foi como sócio, e daí falou, ó, nada melhor do que eu deixar a Georgia aqui, eu faço um onboarding nela, que eu coloco ela aqui, faço o treinamento inicial nela, e daí deixo a pizzaria pra ela. Só um recadinho aqui pra você, Alisson. Você acabou de estragar o futuro da menina aqui. Ela ia pros Estados Unidos, cara. E você acabou ferrando com ela, botando ela trabalhar na empresa. Show de bola. Gente, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta pra continuar a história da Georgia. É, isso aí. Beleza.
Beleza, então pessoal, estamos de volta aí depois da nossa pausa marota. Já ficamos sabendo ainda umas tretas que podia ter rolado e não rolou. Pausa café. Pausa café. Mas, Éder, mais algum recado aí Não, pro pedir pessoal? mais uma vez só pro pessoal que ainda não curtiu o vídeo, curtir, agradecer também você que tá conosco até esse momento. Sei que passou voando, né? Assim, tipo, 5 minutos, assim, foi, nossa, um papo muito legal, muito legal curtindo mesmo. muito o bate-papo. E pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam também no nosso canal aqui do YouTube, deixa o like nesse vídeo e vai lá no Instagram também. Segue a gente nas redes sociais, tem um Marcão lá com a rede social cheia de stories, né, Marcão? Não, eu de vez em quando eu dou uma de blogueiro lá, eu faço alguma coisa assim. Show de bola. E o nosso Instagram também, né, tá atingindo números assim especiais. Nossa, legal. Agradecer de coração a você que tá sempre fortalecendo aí o projeto. É isso aí, vai cair teu dedo se você não apertar like. Aperta aí, cara. Começa uma dor de barriga. Será que eu comi alguma coisa? Não, é porque você não curtiu. Deu o like. A Georgia já avisou. Aperta no like aí, caralho. Beleza. Então, beleza. Pessoal, vou entregar então um presente pra nossa convidada. Dale. A nossa cerveja colonial. Na verdade, ela já conhece. Ela vai fazer de conta que não conhece. Então a gente faz uau. Posso fazer a propaganda da cerveja. Isso. Essa é uma cerveja seca, fresca, moderadamente amarga e com notas herbáceas. Herbáceas se diz? Herbáceas e florais. E florais, com um gostinho de mel. E gelada dessa redonda. E gelada dessa. Então, Jorge, aqui é uma cerveja pra Grazie você mille. artesanal. Show de bola. Pra você tomar à noite, depois do trabalho, dizer, opa, hoje foi meritado. Hoje foi merece. merecido. Não, pode tomar durante o trabalho. Tá? Durante também, né? Aqueles que ninguém veja. Tô brincando. Beleza, Então- continuando a história da Georgia, que realmente é uma história que, nossa, a gente olha assim, não diz, né, o que a pessoa já passou de perrengue e dificuldade aqui na Itália, né? Com certeza, eu não sabia, né? Vocês também não sabiam. Eu fiquei bem surpreso com a superação dela, né? Até porque é uma história incomum, né? Que o pessoal geralmente pega e vem pra trabalhar e tal, e não, ela já veio pra fazer esse, como é que fala? Intercâmbio. Intercâmbio. Esse intercâmbio. E é uma coisa importante, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, se ela quiser ir pros Estados Unidos, com certeza eu vou dizer pra ela olhar a plataforma e já sei onde ela deve tomar cuidado, Isso. né? Isso. Quais são os cuidados que ela pode encarar lá na frente, né? Então, continuando, né, a história... Isso, a gente ia pedir pra você como é que agora o teu projeto de hoje, no caso, a gente sabe que você trabalha na Based, mas você está inserindo outras coisas na tua vida, né, estudando mais. Isso é muito bom também, é muito invejável da parte nossa, porque a gente sabe que trabalhar numa pizzaria já é empenhativo e você encontrar tempo para estudar, né, ainda é muito mais difícil. Acho que vale eu fazer um parênteses assim, para dizer que numa empresa é fundamental que as pessoas que vão abrir um negócio e você saber que vão passar pessoas por essa empresa, que você vai servir de ponte, você vai servir de trampolim para essa pessoa. É muito provável que a Georgia, se tiver a intenção de continuar na Based e ser um líder e continuar sendo um líder como ela já é, mas de talvez outros pontos venda ou crescendo na empresa, assim, mas é fundamental ter isso claro, de que muito provavelmente, talvez, a Georgia seja uma pessoa que siga um outro rumo, né? Que siga uma outra estrada e que a gente fique feliz por ter participado desse teu crescimento e ter tido uma forma de apoiar, né, esse projeto da tua vida. Acho que isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa acha a minha empresa, acaba ficando, segurando a pessoa, às vezes, né, não fazendo esse papel. Acho que é Não importante. condiz. Qual que é o teu projeto futuro, Jorge? Vai ficar na Based, né? É a intenção, né? Estou estudando para isso. Legal. Porque eu comecei antes de continuar, eu quero só fazer uma outra história bem pequenininha, eu prometo. É uma outra experiência só que eu passei, que foi essa transição de vir a Verona e começar a trabalhar na pizzaria na Based. Eu tava fazendo já um outro trabalho paralelo, que era como barista. Então, nos dias que eu não trabalhava na Based, eu trabalhava como barista. Ah, verdade, Então, também foi bem legal, assim, essa experiência que eu tive. E eu digo assim, ó, não importa o trabalho que você faça, né? Então, eu trabalhei de babá, eu trabalhei de limpeza, eu trabalhei como barista, fazendo drinks, cervejas. E eu digo assim, não importa o que você faça, o trabalho que você faça. Se você gosta ou não, faça sempre com excelência. Dê sempre o seu melhor. Porque se você chegar a sair daquele trabalho, mesmo que você não goste do que você está fazendo, que você seja uma pessoa bem vista, que as pessoas olhem para você e tenham você como exemplo, né? Nossa, não, ela não trabalha mais aqui,
Mas quando ela trabalhou, ela deu o melhor, ela era uma excelente funcionária, um excelente funcionário. Então, deixar só esse parênteses aí, né? Sempre dar o seu melhor. Usar aquilo como um degrau para subir, né? Exato. Por mais que eu tenha feito, sei lá, bancada de madeira lá, fazendo lá, trabalhando, mas que aquele chefe se lembre daquele bom funcionário que não fez deixar aquele trabalho. pontas soltas, né? Sempre ter um bom raporto. É isso aí. E aí, quando eu vim pra Verona, também eu tive daí a busca por casa, que é extremamente difícil hoje encontrar aluguel aqui em Verona, né? E eu encontrei um aluguel em Verona. No dia que eu me mudei, eu estava com as malas lá já. O menino que ia alugar pra mim o quarto, ele me mandou uma mensagem e falou: desculpa, eu não vou mais poder alugar pra você. No dia que eu já tava com as malas na porta da casa. Caramba. E aí eu fiquei sem casa. Não tinha pra onde ir, né? Não tinha pra onde ir, entre aspas, né? Não tinha o meu lugar. Mas graças a Deus aí vem os amigos, né? Que te acolhem e que te ajudam. Então eu também tive mais esse obstáculo aí. Eu fiquei um tempo na casa de 2 amigas que foram, assim, acolhedoras demais pra mim também. Extremamente grata por elas. Tem contato até hoje com elas? Tenho, sim. São as minhas melhores amigas aqui. Quer mandar abraço? A Scarlett e a Sandra, muito obrigada de coração mesmo, me acolheram aí por uma semana na casa delas. Que legal. Chegava de madrugada do trabalho, tinha jantinha na mesa lá pra mim me esperando, a cama arrumada. Então isso é o que te segura, sabe? Isso é o que te acolhe. As pessoas que você conhece, apesar dos momentos difíceis, as pessoas ruins que aparecem no teu caminho, também tem muita gente boa e que precisa ser valorizada. Legal. Então... tive esse momento, nessa fase que eu fiquei ali, eu fiquei procurando imóvel até que eu consegui no lugar onde eu tô hoje, né? Então eu tive também essa dificuldade aí de ficar sem casa, né? E... Quando pediu paciência pra Deus, ele caprichou na dose, ele caprichou. Né? Agora Por ela isso tá hoje eu sou uma pessoa muito centrada. Legal. As pessoas que estão vindo, isso é muito importante para as pessoas que estão vindo de lá agora, né? Já se preparar para, nossa, perrengue assim, pode acontecer, cara. É sempre bom ter uma Scarlett e uma Sandra na vida da gente, né? Quando você tá organizado, alguma coisa vem para desorganizar o negócio, né? E é o modo com que você volta a organizar tudo de novo que manda, né? Sim. É o que eu digo assim, o que você chama de aflição, Deus chama de preparo. Então estamos se preparando bem, hein? Nos últimos anos aí nós estamos se preparando. O sucesso é garantido. Vou ficar cascuda. Vou ficar cascuda. E aí, então eu comecei a trabalhar ali na Basedio, né, com o Alisson. E eu digo assim, encontrei o meu ambiente, porque o Alisson me deu uma oportunidade que eu não esperava, né? E desde que eu comecei a trabalhar ali no primeiro dia, eu sempre dei o meu melhor. E eu sempre fui assim em todos os lugares que eu trabalhei, seja em escritório, seja com os doces, como barista, enfim. Sempre dei o meu melhor e eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, a questão de trabalhar a mais, de fazer mais horas, de realmente se dedicar, isso é uma coisa, acredito que minha mesmo, sabe? Vou ser assim para sempre. Porque aquilo que eu disse, né? Eu vi isso dos meus pais. Essa dedicação veio dos meus pais. Então... o Alisson me deu a oportunidade, eu abracei a oportunidade e eu procuro fazer isso com excelência todos os dias, né? Legal. É bom explicar também pro pessoal que não conhece o Alisson, que o Alisson, ele estava no mesmo lugar que você entrou, ele era um nosso funcionário, né? Ele é parente da minha esposa, de família, então ele veio para a Itália, eu acredito em uns 6 anos atrás, e a gente deu a mesma oportunidade para ele. Ele trabalhou em outros lugares e a gente deu a oportunidade dele trabalhar com a gente na Basedio. Trabalhou em Bardolino, trabalhou em Tisano, e daí, depois que o Marcos entrou como sócio, o Alisson falou assim, eu tô saindo, tô indo pra Alemanha. Aí a gente falou, o Alisson é um bom funcionário nosso e a gente gostaria de segurar ele no time. Aí a gente ofereceu a sociedade para ele e ele se tornou sócio. E daí a gente abriu, com o investimento dele e do Marcos, a gente abriu 2 pizzarias, Patingo e Verona, onde o Alisson, abrindo Verona, ele foi para Verona como sócio e gestor de Verona. E ele também é assim, ele sempre entregou mais, entendeu? Então ele viu você aquilo que ele era, entendeu? Então se atraem, né? As pessoas parecidas, no caso, vão se tornando um time sempre mais conectado, né? E aí começa então a minha história na Basedio, né? Agora em setembro fez 1 ano já que eu tô na Basedio. Mas não rolou nenhum bolinho? Tem uma comemoração, poxa.
Deveria partir da gente, né? Deixar você... baixo. Mas isso parte de uma boa liderança, e é isso que nós queremos falar sobre. É sobre isso que nós vamos falar agora! Exclusivo. Uma boa liderança que nós não temos, como é? Eu sempre contei, assim, falo pra todo mundo que de todos os lugares que eu trabalhei, o time da Basedio é o time de melhores líderes que eu já conheci. Legal. Porque líder e chefe são duas coisas totalmente diferentes. Então, eu tive muitos chefes na minha vida, mas líderes foram poucos. E vocês, o time Basedio, são líderes de excelência mesmo. Porque você dá oportunidade para uma pessoa onde você quer ver o crescimento dela, independentemente dela continuar no seu time ou não, isso não é qualquer pessoa que faz. E eu tenho... e tem pessoas que não enxergam isso, tá? Muitas. Muitas Independente pessoas... do macro, da economia macro que gira em torno, entendeu? Porque a nossa empresa, lógico que se não tivesse o Covid seria uma outra coisa, né? Uma outra realidade. Isso, independentemente do que acontece, é muito bom também para o gestor que vê o desenvolvimento da pessoa e de quem vê isso, entendeu? A gente prova, dá a oportunidade para a pessoa. É lógico que a gente precisa de quem trabalha no ponto venda. Que se a pessoa vai embora, a pizzaria sem gente não consegue trabalhar, né? É isso que acontece no mundo do restaurante, é isso que acontece na Itália inteira e no Brasil, acredito também hoje. Acho que uma das dificuldades maiores, assim, de uma pessoa que começou um negócio, viu o negócio crescer e aquela proporção aumentando e você continuar tendo aquela liderança que você tinha antes quando era um ponto venda só, eu acho que isso é o maior desafio. E, lógico, nós sabemos de todos os pontos que nós precisamos melhorar e que a gente está longe de ser essa excelência que você falou. Muito obrigado por ter falado, inclusive. Mas, assim, é fundamental tentar implantar uma cultura de uma comunicação não violenta, né? Que é esse livro agora que eu ia até comentar, que o Rafael, né, Rafael Daron, até um abraço, Rafael, ele comentou sobre esse livro que é importantíssimo para a liderança. Acho que todos aí que tem um certo nível de liderança, seja numa escola, seja num trabalho, seja próprio a nível de família, deveria ler esse livro. E ele, como se assim, chama? me contando, Comunicação Não Violenta. Ele tem a versão em inglês, mas poderíamos procurar em outras versões, talvez em italiano tenha com certeza. Comunicação não violenta. É uma base de uma comunicação em que você não faz do teu funcionário, do teu colaborador um refém, ou da pessoa que está ali com você, né? Talvez um dos motivos pelos quais talvez as pessoas não falem para você as coisas, ou talvez você não entenda o porquê que você fala para a pessoa fazer de um jeito, ela faz de outro. Né? E muitas vezes não para funcionário na empresa, a empresa fica naquela rotação louca, assim, né? Uma entrada e saída de pessoas, um fluxo de funcionários, não consegue montar uma cultura decente. Então é um desafio infinito, praticamente. Mas se você tem uma comunicação violenta, que é desde de um levantar a mão bruscamente quando você fala, de você olhar de uma forma, sabe? É um PNL, no caso, já entramos nesse assunto isso, já assim, conectando já no porque realmente é algo que você transmite para a pessoa que cria um muro entre você e ela, verdade. E já era. Né? E vem as formas de liderança de equipe, né? Porque existem hoje muitas maneiras de você liderar uma equipe. Hoje eu digo assim, as pessoas que entram ali na pizzaria e que querem trabalhar ali na pizzaria junto comigo, elas estão ali para trabalhar como eu e não abaixo de mim, né? Então, eu sempre tenho essa conversa. Olha, você está aqui hoje, o que você fizer é aquilo que eu estou fazendo. Então, o nosso trabalho aqui, ele é igual. Não é porque eu sou a responsável que eu, né, sou... Então, não. O nosso trabalho aqui é o mesmo. E quando vocês, assim, como equipe, né, como liderança Basedio, digamos assim, vocês dão esse suporte pra gente... A gente cria uma visão de crescimento. Então, assim, poxa, eu sei que se a Basedio crescer e se eu trabalhar para isso aqui dentro, eu também vou crescer. E a pessoa que entrar aqui comigo também vai crescer. Então, eu quero preparar essa pessoa para estar onde eu estou hoje e para que seja um ciclo e para que a outra que vier também entre nesse mesmo ritmo, né? Que não seja só um trabalho de você ir lá, cumprir horário e ir embora, né? De esperar o salário cair na conta, não. É você ter essa visão de crescimento junto com a empresa. Eu acho que a coisa mais difícil nisso, do ponto de vista como gestor, é fazer essa pessoa entender que ela vai
fazer um percurso, mas que esse percurso não é linear, não é um percurso de crescimento, é um percurso que ela vai crescer e vai apanhar, vai crescer e vai apanhar. Porque no meio pode ser que tenha problemas familiares, problemas econômicos, problemas de tudo, e esse pessoal, quando talvez seja um pouco da última geração de jovens, quando chega o primeiro problema, eles já se frustram e já não querem mais continuar esse crescimento. Aí chega o segundo problema, eles abandonam. Gente, com 25 anos, vocês não precisam ter uma casa, um carro. Vocês não precisam acordar 5 horas da manhã e ler 16 livros, fazer 16 horas de exercício e para ter sucesso na vida, gente. Calma! Calma, porra! Que nem do Charles Vicks, né? É um processo. Porque, cara, o cara leva uma frustração aos 20 anos de idade. A vida dele acabou. Entendeu? Ele eu sou um fracassado. Quantos anos você tem, cara? Pera, calma, porra. É o imediatismo, né? Esse eu até ia comentar com 25, agora. Não, eu tô com 40. Eu tô com 40 e foi bem legal que o Éder falou, as frustrações que acontecem com a gente no passado, é justamente isso, cara. Pô, no outro dia tu vai acordar, cara, e é um outro dia e é uma nova chance que Deus tá te dando. Qual dia você quer pra você? Você quer um dia agradecendo pelo que você já tem, né? Agradecendo pela crise que tá acontecendo, mas a gente tem comida em casa, né? Igual o Zanella falou no episódio dele, vou me preocupar semana que vem, mas poxa, tem a janta hoje, né? Vamos jantar? Vamos jantar primeiro, vamos aproveitar, né? Eu queria pedir um pouco. Explica um pouco sobre a PNL. Como é que a PNL entrou na tua vida e, né? Então, aí depois que eu assumi a pizzaria de Verona como responsável, como eu trabalhei sempre muito sozinha dentro do escritório, eu não tinha essa noção de liderança, né? Falei, poxa, eu vou assumir uma pizzaria, virão pessoas trabalhar comigo, então eu preciso aprender isso, né? E aí eu busquei a pós-graduação que se enquadrava melhor em liderança de equipe. E eu comecei a pós-graduação pelo tema liderança de equipe, porque era isso que eu queria aprender. Então foi o primeiro módulo que eu estudei assim com afinco mesmo, e eu gostei muito, aprendi muito, o Alisson me ensinou muito sobre liderança, eu tenho o Alisson como um grande líder mesmo, sabe, pela idade que ele tem, pelo que ele já passou, eu acho ele realmente um exemplo, sabe, então, me baseando muito no que ele me passou, eu fui atrás de buscar liderança de equipe, e aí entra também a PNL, porque a pós-graduação é PNL, coaching e liderança de equipe. Então, eu terminei o módulo de liderança de equipe, já sendo líder da Basedio. E aí, eu comecei a estudar PNL. Foi aonde eu realmente me apaixonei e eu percebi que existe um universo imenso atrás da PNL. Que PNL, ela é comunicação. O que significa, então, PNL para o pessoal que nunca ouviu? PNL é você buscar o externo, né, o que acontece externamente, você internaliza isso, a tua mente processa e através desse processamento das tuas crenças, do que você acredita, você vai transmitir através da sua linguagem. Então é uma análise do externo, onde você internaliza com as suas crenças e reproduz isso. Né? Basicamente, se aqui acontecer alguma coisa nessa mesa, nós 4 podemos entender isso diferentemente. Exatamente, porque cada um de nós tem uma crença, veio de uma cultura, a gente aprende isso de diversas maneiras, né? Então, a PNL, ela ensina isso. E essas crenças, eu digo assim, nós fomos criados, nós temos crenças diferentes, que os nossos pais colocaram em nós. A gente não escolheu a crença, a cultura que a gente nasceu, né? Então, isso foi colocado para nós. E no decorrer da nossa vida, a gente aprender sobre essas crenças e entender que a partir de determinado momento elas não fazem mais parte de nós e que a gente cria as nossas crenças, isso muda quem a gente é. Porque muitas dessas crenças são limitantes. Então, às vezes, eu tenho uma crença com o dinheiro, por exemplo, com riqueza, com economia. Mas por que eu tenho essa crença, essa dificuldade? O que eu aprendi na minha vida sobre isso? Então, você busca quais são as limitações disso, quebra essa barreira e a PNL que traz isso, né? Mudando a forma de pensamento, mudando as tuas ações. E dá pra pegar uma pessoa, por exemplo, que tá a vida inteira quebrada, né? Porque o pai e a mãe sempre foram quebrados, sempre falaram que dinheiro, sei lá, dinheiro sempre faltou na família, e é difícil, e é Deu muita dificuldade. Então, a gente, praticamente muitos de nós viveram isso, inclusive quem tá falando. Quando o cara chega lá na frente, é possível, através talvez da PNL, mudar essa cabeça dele, não somente lendo 2 livros e assistindo um filme? Com certeza, a PNL, ela não seria uma terapia. A PNL é a aplicação de técnicas. Então, diferente de uma terapia, que você demora várias sessões ali, né, um acompanhamento,
né, de vários dias, digamos assim, um período de tempo, a PNL, ela aplica na hora. É uma técnica que você usa na hora para mudar o teu pensamento através de algum estímulo, de alguma ação. Então, a gente faz essa sessão, essa técnica, e terminou a sessão, você já percebe a diferença, qual que é a crença. Dia a dia, exatamente. E aí você vai aplicar essa técnica na tua aquele vida. negócio de, como é que fala? Não manipulação, mas como é que fala? Persuasão. A persuasão, né? Tipo, até para negociar, né? Eu percebi que, por exemplo, falando no Alisson, né? Ele é muito mais bravo que eu na hora de bater o pé na hora de negociar. Se a gente tem que vender uma bicicleta para ele, pois ele paga o que ele quer, desgraça. Entendeu? Quer dizer assim, ó, eu quero 200. Não, vou te dar 150. Não, mas eu quero 200. Não, mas se quiser 150. No final ele consegue. Tipo, isso aí na funciona. Argumentação, né? É o posicionamento, né? Como você se posiciona. Isso aí a PNL ajuda nisso também, tipo, no negociar, no fazer vendas. PNL, né? ela quebra qualquer barreira. Para quem tem traumas, para quem tem tiques nervoso, se você rói unha, a PNL pode te ajudar a parar de roer unha, através de técnicas de imagem, de sensações, de cheiro, de gosto. Então, tudo isso. Se você tem uma trava para falar em público, vamos lá, vamos buscar o motivo. Por que você tem medo de falar em público? Talvez em determinado momento ali da tua adolescência, um professor te colocou na frente de uma turma e falou, fale sobre isso agora, e aquilo te trava, né? Então, a PNL busca isso, e através de uma técnica ali que você quebra aquilo com um gesto, com uma imagem, uma troca de imagem, e aí você sai dali, você percebe que você destravou. Parece mágica. Falando assim, parece, nossa, mas é só isso? É só isso. E quem são, tipo, os caras mais feras, assim, da PNL, eu sei que eles são, lá na frente, o nível mais avançado, eles já conseguem até fazer a hipnose, né? O cara olha pra você e consegue, tipo, um cara grande igual você, Marcão, o cara coloca você sentado e faz o que ele quiser, galera. Ele faz você mandar, sei lá, comer o que você não gosta. Geralmente quem faz hipnose, acredito que 100% das pessoas que fizeram hipnose estudaram PNL. São expert em PNL, sim, né? E é importante citar também grandes nomes que usam a PNL. Barack Obama é um exemplo, né? Então, assim, o fundador, né, o criador ali que deu a origem para isso também, que tá nesse mundo, Tony Robbins. Então, é importante ter essas referências para perceber que PNL não é brincadeira, não é uma mágica, por mais que pareça, mas é técnica, e se bem estudada, estudada e aplicada, ela funciona, ela traz resultados efetivos na hora para você. Acho que eu acredito que seja um ramo da PNL, mas me corrija se eu estiver errado, eu estou longe de ser um estudioso do assunto. Mas existem também as técnicas de ancoragem, né? Você consegue ancorar o pensamento de uma pessoa a algo que faça com que ela faça aquilo que você quer. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos dizer um exemplo prático aqui. Eu sou um escoteiro e eu vou te oferecer uma rifa. E aí eu chego para você e falo, Marcão, quer comprar uma rifa? 5 pila, você ajuda o grupo de escoteiros da cidade. Não, cara, tô sem dinheiro, me desculpa. Ok, eu poderia chegar aqui pra você e falar assim, Marcão, você sabia que a gente desenvolveu um projeto com as crianças da creche e tal, e é o grupo de escoteiro que está desenvolvendo. E isso graças a pessoas altruístas como a comunidade aqui, ó, onde está inserido o grupo de escoteiro, que apoiou o grupo comprando rifa, ajudando na janta, e aí nós conseguimos atender aquelas crianças daquela creche lá, cara. Tu acredita? E 25 crianças conseguiram, né, ter um apoio graças àquele apoio ali do grupo de escoteiros. E, ó, como a sociedade né, aqui, o bairro aqui é muito altruísta, a gente está lançando mais uma rifa. Você quer contribuir com o projeto? E aí você já ancorou a ideia da pessoa ao bem, a comunidade que ajuda a criancinha, que faz o bem, né, que você é altruísta. Opa, então quer dizer que a gente ajuda, que a gente pensa no próximo. É isso aí. Que quer 5 pila para ajudar, né? A pessoa acaba, nesse caso, a pessoa acaba sentindo a necessidade de participar desse grupo. FOMO. Fear of missing out. Não posso ficar fora disso. Como se eu dissesse, se você ajudar, você faz parte da comunidade altruísta. Se você não ajudar, talvez não. Senão você é um desgraçado. Então tá aqui. Pessoal, pra vocês que querem comprar a rifa, tá aqui embaixo aqui o link. Geralmente essa técnica é usada por pessoas do Save the Children, da Médicos Sem Fronteiras. Pega lá no final, na saída do mercado. Você sabe que o Médicos Sem Fronteiras salvou 455 mil criancinhas que passavam fome na África. Ajuda com o que você quiser. Verdade.
Foi assim que eu fui abordado há 5 anos atrás, que eu contribuo até hoje, né? E é descontado diretamente da minha conta. É assim que a PNL entrou na tua vida, né? Eu tava em Milão, lá em Milão Linate, fui buscar meus pais que estavam chegando do Brasil, e aí chegou 2 moças e começamos a conversar. Daí ela falou assim, e elas sentiram no meu sotaque que eu era brasileiro, né? Daí ela falou assim, sabia que a Fundação Paulette, ela ajuda crianças no Brasil, não sei o que, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, no Sul da América, na África e tal, assim, porra, cara. O Marcão deu um checão pra ela já. Daí ela falou, preenchi uma folha lá e todo mês eles descontam uma quantia da minha conta, entendeu? Legal. Querendo ou não, é uma forma de eles angariar mais pessoas pra ajudar o projeto, né? Que legal, gostei muito. E falando sobre isso também, já levando o pessoal para a tua rede social, né? Você já está começando a falar sobre a PNL, né, nas suas redes sociais. O meu Instagram, né, Nezelo Georgia. Com 2 L's. Com 2 L's. Eu já estou trazendo esse assunto, eu trabalho muito também o conhecimento pessoal, autoconhecimento, né? Motivação, hábitos, rotina, eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso impacta na nossa vida, né? Então, você ter um hábito, você ter uma rotina, eu trago muito isso aí associado à minha vida mesmo, e a alta performance, né? Então, porque eu estou performando hoje é um resultado dos hábitos que eu tenho, né? Determinação, foco, disciplina. Então eu trago isso pro meu Instagram, quem quiser me acompanhar, fica o convite. Eu me sinto merda todo dia, eu abro o stories da Georgia às 6 horas da manhã, ela suada lá na bicicleta, lá falando, pessoal, bora fazer exercício, não sei o quê. Aí eu vou lá, meu Deus, passo pra frente dela, você vai fazer ou você vai ficar sem fazer? Daí eu boto lá, meu Deus, sem fazer, eu vou botar. Eu passo bem rapidinho. Olha. Meu Deus, eu quero me sentir uma merda, Ô, Georgia, e falando sobre né, o que tu tá desenvolvendo agora, que eu acho que é importantíssimo na vida das pessoas, principalmente para quem precisa de um sentido para a vida, né? Eu acredito que a PNL ela ajuda muito isso, né? Tirando essas travas, esses bloqueios que as pessoas têm de crenças limitantes geradas lá na infância, na adolescência e tal. O que tu fala sobre a procrastinação? Olha, o que é a procrastinação, procrastinação? E como vencer a procrastinação? A galera que é expert em procrastinação. Por quê, cara? Por que eu pergunto? Porque eu sou muito procrastinador, cara. Procrastinação nada mais é do que você deixar de fazer algo que você tem vontade no momento. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer por motivos de. Não faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Você se dá uma desculpa, né? E como quebrar a procrastinação? Incluindo mini hábitos. O que seria o mini hábito? É o que eu tô dizendo direto aí no meu Instagram. Você é uma pessoa preguiçosa? Então você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, arruma a tua cama. Já começa a ver um ambiente organizado. Isso é um mini hábito. E ele interfere sim no teu dia. Você tem dificuldade de acordar, fica colocando o despertador nos 5 minutos? Deixa o celular longe. Não é fácil pra mim acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Não deixo o celular embaixo do travesseiro. Eu deixo o celular lá do outro lado do quarto, em cima da mesa. Ele desperta, eu levanto, já acende a luz, já vai pro banheiro. E aí você começa o teu dia. Porque a maneira com que você começa o teu dia é o que muda tudo. Então, quem procrastina muito, é prestar atenção como você começa o teu dia. Sabe? Então, esses mini hábitos aí, arrumar a cama, celular longe, um banho gelado. Tem muita gente que fala aí, acorda de manhã, dá um banho gelado. Por quê? Pra passar frio? Não, é pra você ativar a circulação do teu corpo, pra você acordar. E a sensação que dá depois do banho gelado já sai a mil, né? Outra. Entende? E acordar de manhã, eu acordo de manhã e eu falo, bom dia, Jorge. Eu grito, sabe? Banho gelado amanhã cedo, Marcão. Entusiasmo. Difícil ter esse entusiasmo, mas é muito interessante. É difícil, mas é hábito. Não, e realmente, eu acho que uma das coisas assim que me fez mudar muito na questão de procrastinar, da procrastinação, foi ter lido o livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, cara, é revelador. Ele fala sobre os micro hábitos, sobre os gatilhos que né, faz com que você faça os hábitos que você sempre faz, tá? E é incrível. E aí você mudou aquele gatilho, né, Georgia? Desfaz tudo aquilo. Porque, por exemplo, se você vai acordar de manhã, o teu celular tá perto, você tá ali deitado na cama, você desliga o celular, você já abre o celular, opa, uma notificação aqui no Instagram. Você já abre o Instagram,
Pronto, já era. procrastinou. Abriu o Instagram, amigão. Já procrastinou, já não vai pra frente, já começa errado. Então tem que ter uma rotina. Eu digo que pessoas de alta performance, pessoas bem-sucedidas, se vocês pararem pra analisar, elas têm uma rotina, elas seguem aquela rotina e é aqueles hábitos que mudam. Porque às vezes parece, poxa, para eu realizar determinada coisa, eu preciso fazer uma grande coisa. Não, você precisa fazer uma pequena coisa que vai influenciar no final. É isso aí. Aquele bodybuilding lá, que é famoso, não o da bicicleta, não o Muzi, o que faz junto com o Muzi. Quem? O Cariani? Cariani falou uma coisa, eu vi também no stories dele, ele falou assim, o meu relógio no domingo é um relógio. Durante a semana ele é um cronômetro. Tem hora pra tudo. Bateu, mudou, é toda... Cada meia hora é contada. É meia hora pra ler, é meia hora pra isso, meia hora pra aquilo. E se você fizer, cara, se você botar mesmo, você consegue. Eu tenho isso no meu espelho, lá eu abro o espelho, eu tenho 6 horas oração, 7 horas partiu academia, 8 horas banho, tal hora, meia hora de leitura. E é assim que eu consigo organizar. E é importante dizer também, você atrasou ali um dia, acordei um pouquinho atrasado, aconteceu alguma coisa, tudo bem. Né? O que você não pode é deixar de fazer. Você se propôs a fazer tudo aquilo naquele dia, faça um tempo mais reduzido, mas não deixa de fazer. Que é tão bom quando você conclui, né? Porque se você deixar de fazer no 100% aquele teu objetivo, no outro dia para você concluir vai se tornar mais difícil. Então, você se propôs a fazer 1 hora de academia, me atrasei e não vai dar tempo. Faz meia hora, pronto. Entendeu? Mas não deixa de fazer, conclui aquilo. É muito importante isso. Isso fala muito também sobre disciplina, né? Tem que ter disciplina, cara. Disciplina, eu acho que muda a jogada. Dizem assim, disciplina e porque eu não sou constância. Motivado. Mas a motivação ele vai te fazer começar. Mas não vai fazer você continuar, amigo. Você vai fazer 2, 3 dias e daí, meu amigo, é disciplina. Mas o que é motivação, né? Motivação. Motivos para a ação. Quais são os teus motivos para entrar em ação? O Bernardinho tem uma frase que ele disse assim, que a disciplina é a ponte que liga os teus sonhos com os teus projetos realizados. Entendeu? Então, se tu tem um sonho e não tem disciplina, é só um sonho. É só um Se sonho. você tem a disciplina, é uma ponte que conecta. Show de E não bola. só a disciplina, né? A constância também. Constância é você fazer todos os dias a mesma coisa. Se você for uma pessoa disciplinada e não tiver a constância, fizer de vez em quando, não tem o mesmo resultado. Já não dá resultado, né? Constância e disciplina. É isso aí. Caramba. O que acharam do podcast? Cara, eu curti muito, cara. Curti muito o papo com a Georgia, até porque... Antes de ir pras finaleiras, eu quero pedir pra Georgia dar uma dica pro pessoal lá do Brasil. Isso. Mas uma outra coisinha só sobre a PNL ainda. Você tá fazendo, como é que fala? Uma mentoria? Você já tá prestando um serviço? Tipo assim, quem quiser desenvolver um pouco de PNL na vida dela, você dá esse trabalho? Então, ainda não dou mentorias, porque eu ainda estou estudando. Né? Então, eu não digo que eu sou formada, porque eu não sou. Eu estou em processo de formação, eu sou pós-graduanda. E agora, nessa próxima semana mesmo, provavelmente quando lançar o podcast, eu já terei começado um novo curso de PNL com um cara que eu considero foda mesmo, que é o Sandy Olin, do Brasil. Brasileiro. E depois também vou estudar com o Roberto Rê. Então, eu estou em processo de formação, mas eu já trago isso para o meu Instagram, porque eu acredito que eu já tenho um certo conhecimento, uma carga, né, de conhecimento aí sobre isso, porque é o que eu aplico na minha vida, Legal. né? Então eu apliquei na minha vida, deu certo, eu quero que dê certo para outras pessoas também. Muito legal. E as pessoas que te seguem no Instagram, elas já estão absorvendo esse teu conhecimento? Sim. De alguma maneira tu já tá ajudando essas pessoas? Sim, eu recebo bastante, assim, eu fico até surpresa. Eu recebo bastante pessoas falando, continua. E é bom, né? Tô adorando, nossa, Legal. é gratificante É mesmo. gasolina pra continuar, né? Pessoas me convidando para participar de lives, então tá sendo bem legal, tá sendo uma experiência bem legal. Lembrando aí pro pessoal de casa que na descrição do vídeo vai estar as redes sociais da Georgia e inclusive as nossas também. As nossas também, né? Nós somos coitadinhos agora. Pô, me senti um pano velho agora. Jorge, então, deixa uma dica pro pessoal de casa que queira fazer talvez um intercâmbio, Isso. ou que queira conhecer um país novo através dessa plataforma, ou o que tu acha, no caso, sobre isso, ou que queira trocar de trabalho. Eu vou fazer uma pergunta, não é uma pergunta, eu vou dizer assim, ó. Georgia, qual é o conselho que tu daria pra Georgia de, sei lá, 3 anos atrás, que morava no Brasil? Olha, a primeira coisa que eu falo, né, pra mim, respondendo a tua pergunta e a tua junto, é se conhecer, aceitar onde você está, quem você é e o que você tem no momento. Então, eu finalizo com a frase: você é uma Lamborghini, não queira que ela se transforme em um Fusca.
né? Não tente mudar de carro, aprenda a pilotar. Show de bola. Porca miséria. Dá um Reels isso, hein? Nossa, muito bom, muito bom. Legal. É isso aí. Vamos pros agradecimentos, então? Vamos para as finais então. Georgia, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né? Sair domingo de manhã, que eu sei que ela é disciplinada, ela acorda às 6 pra da ela manhã. foi sossegada, né? Pra ela foi mamão com açúcar, né? E também pelo bate-papo, show de bola do jeito que foi. E tenho certeza que vai mudar, vai impactar a vida de outras pessoas. Que esse é o nosso objetivo, né? O objetivo do nosso podcast. Impactar e de certa maneira ajudar na decisão de vir para a Itália ou para outro país. Eu tenho certeza que esse episódio vai acrescentar muito na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Éder. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer mesmo estar aqui, contar um pouquinho da minha história, Legal. mostrar quem eu sou, né? Não, Show muito de obrigado, é um prazer para nós, tanto como podcast, como empreendedores que nós somos, ter você no time. Acho que é fundamental a gente deixar claro isso, que a gente fica muito feliz em ter você conosco e poder contar com você ali no dia a dia da empresa e tudo mais, e deixar sempre em aberto também um canal de comunicação entre nós. A gente sabe que, eu sei que a gente peca nisso, assim, a gente não tem uma comunicação como deveria ter com os funcionários e tudo mais, a gente pode melhorar muito nisso, e enfim, só temos a agradecer. Beleza. É isso aí. Eu vou fazer um pedido pra Jorge tentar convencer o Alisson a vir pra cá, né? Que o bicho é teimoso, né? Alisson, por favor, vem. Eu vou Você trazer precisa ele contar aqui. a O sua Alisson história. tem uma grande história Nossa, também, o então Alisson tem mesmo. fica... Inclusive coisas que eu conheço ele desde que ele tinha 13 anos, então lá na fazenda, lá, então vai ser bem legal. A história do Alisson acho que é uma história de superação mesmo, assim, de obstáculos e a cabeça Vamos que tentar, ele tem vamos hoje, tentar. né? Vamos conversar aí. Beleza, então pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Vida Lá Fora. Hoje na presença aí de pessoas legais. Hoje teve a Jorge que contou uma história bacana e inspiradora para todos nós, com certeza. É isso aí. Até o próximo, um grande abraço. Valeu! Obrigada. Falou!